Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, boa noite a todos, com a graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Agradeço a presença de cada um dos amados que aqui se encontram, agradeço àqueles que estão conosco, acompanhando essa transmissão, e agradeço, acima de tudo, a Deus que me possibilita estar de volta a esse altar para ministrar a sua palavra e para estar recebendo bênção do Senhor, como tenho recebido desde os primeiros momentos dessa celebração. Quero fazer aqui, irmãos, alguns agradecimentos logo de início, porque há 2 domingos, há exatamente 2 semanas, eu estive aqui neste púlpito pela última vez e, graças a Deus, nós concluímos aí a caminhada que nós tínhamos de agendamentos de ministrações nos mais diversos lugares, e sempre contando com a cobertura da intercessão, as orações do povo de Deus, e por conta disso, nós conseguimos cumprir cabalmente aquilo que Deus havia determinado para as nossas vidas. Então, somos gratos ao Senhor e gratos aos irmãos que têm lembrado da nossa vida e do nosso ministério nas suas orações. Amém? Quero também, nesse momento, pensar um pouco, refletir um pouco sobre um instante específico que nós estamos vivendo agora. Nós estamos já praticamente encerrando, irmãos, o ano de 2025. Final de ano, muitas coisas se repetem. Os anos não se repetem, eles se sucedem. Mas os finais de ano parecem, assim, um filme que a gente já assistiu tantas e tantas outras vezes. Eu digo isso porque o fim do ano, ele tem, assim, uma espécie de poder de mexer com a gente de uma tal forma de nos levar a fazer reflexões, a fazer projetos, planejamentos e, muitas vezes, a também fazer promessas. Sempre, quando chega esse período, a gente faz aquela promessa. Esse ano eu vou fazer um regime, vou perder peso, esse ano eu vou pedir em casamento aquela pessoa, esse ano eu vou dar aquele passo profissional que eu tenho sonhado, vou fazer aquele curso superior, aquela pós-graduação, enfim. E, às vezes, passa o ano inteiro e a gente absolutamente não põe isso em prática. Muito do que a gente sonha, muito do que a gente pensa, na realidade, não se concretiza sobre as nossas vidas. Algum dia eu já ouvi muito essa pergunta: será que a palavra de Deus, ela se cumpre de uma maneira na vida de uns e se cumpre de uma outra maneira na vida de outros? É sobre isso que eu gostaria que nós conversássemos nesse momento tão próximo do Natal, próximo daquele instante em que nós costumamos fazer promessas, planos e projetos para o amanhã. Para isso, convido a igreja a ler comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler alguns versículos da parábola do semeador, uma parábola extremamente conhecida pela igreja, mas hoje com um vislumbre, com um olhar um pouco diferenciado. E hoje nós vamos falar que os solos mudam, mas as sementes jamais. Os solos mudam, mas as sementes jamais. Mateus 13, nós vamos ler do verso 1 até o verso 9 de início. Você pode acompanhar aí pela tela. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A explicação disso está mais adiante. Jesus
ele detalha o significado dessa parábola a partir do verso de número 18. Acompanhe aí. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo ele se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Amém? Quero fazer uma pergunta para os irmãos nessa noite. Quantos aqui gostam de plantar? Tem alguém aqui que gosta de plantar? Tem pouca gente que gosta de plantar aqui, né? Eu gosto de plantar, irmãos. Eu não tive oportunidade de plantar aqui em Alcântara, porque lá na casa pastoral eu não tenho essa possibilidade lá. Mas em algumas casas pastorais, por onde eu já passei ao longo de quase 20 anos de ministério, eu morei em locais que eu tinha terreno grande. E eu plantei bastante. A última cidade em que eu pastoreei, o terreno era bem grande. E eu plantei um bocado lá. Muito. Só que eu só fui começar a contemplar os frutos quando eu já estava perto de vir embora para cá. Eu fiquei lá 5 anos e foram basicamente 5 anos para eu conseguir ver as coisas acontecendo lá. Interessante que o solo é um solo bem conhecido e bem falado pelos cidadãos locais por conta da sua fertilidade. Mas a grande verdade é que o agricultor, quando ele lança as suas sementes, ele pode estar lançando sementes, inclusive, nos tempos de hoje, tempos de tecnologia, tempos em que essas sementes podem ser manipuladas, elas podem ser, assim, turbinadas, fortificadas, sementes até de grande potencial de desenvolverem, de gerarem fruto, de prosperarem, de avançarem, de crescerem, mas o agricultor sabe que não é garantia de que a sua semente vingará. Em alguns casos isso acontece, em outros isso não acontece. O que Jesus acaba de falar aqui, na parábola do semeador, é que no que diz respeito à palavra de Deus, ao reino de Deus, a lei espiritual é a mesma. Nem sempre a palavra gera frutos nos corações. Nem sempre os resultados são os mesmos. Os irmãos devem lembrar do próprio exemplo do corpo apostólico. Haviam ali 12 homens que conviveram com Jesus, que tiveram a melhor faculdade de teologia que já existiu no mundo, e o melhor de todos os professores. Aliás, quem pode encontrar um defeito naquele professor chamado Jesus? Bom, alguém encontrou um defeito nele, Judas. E tudo que Judas viu, tudo que Judas experimentou, tudo que Judas passou, foi o mesmo que os demais viram, ouviram e passaram também. Entretanto, os resultados na vida de Judas não foram semelhantes aos resultados na vida dos demais. Por que isso acontece, irmãos? A gente precisa pensar nisso, porque às vezes parece que o problema está na palavra. Às vezes parece que o problema está na ministração. Às vezes parece que o problema está no ambiente. Às vezes parece que o problema está na religião. Enfim, às vezes parece que o problema é externo. Parece que o problema vem de fora. E por conta disso, as coisas não acontecem, elas não vingam, elas não prosperam, elas não avançam nas nossas vidas. Jesus, ele nos traz aqui um direcionamento, uma conclusão sobre uma verdade que pode ser o grande fator diferencial para aquilo que nós iremos experimentar no novo ano.
porque todos nós temos planos, todos nós temos sementes sendo lançadas, e o nosso desejo, a nossa vontade, é que essas sementes vinguem, que elas prosperem e que elas deem algum resultado. Mas que tipo de solo é o seu coração? Aqui nós temos 3 exemplos que precisam ser refletidos. Existe aquilo que Jesus chamou de uma semente que é lançada à beira do caminho. E ele disse que essa semente representa, na realidade, aqueles que ouvem a palavra, mas eles não conseguem compreender porque não desejam entendê-la. Os irmãos sabem que existe uma verdade que eu particularmente gosto muito de repetir. A diferença entre diálogo e monólogo é que no monólogo só uma pessoa fala. E no diálogo nós temos 2 pessoas se comunicando. Às vezes, irmãos, Deus está vivendo um monólogo conosco. Ele está falando, insistindo, trazendo a sua verdade, dando o seu recado, apontando o caminho, mas isso não surte absolutamente nenhum efeito sobre as nossas vidas. A nossa caminhada, ela continua sendo a mesma. A nossa forma de nos conduzir nessa terra não se altera. O nosso coração, ele parece que fica o tempo todo inalterado. E aí eu me recordo do texto do profeta Isaías, no capítulo de número 55, no verso 11, que diz que a palavra de Deus não volta vazia. Ou seja, todo o propósito para o qual Deus destina a sua palavra, esse propósito, ele é bem sucedido. Então, como explicar, por exemplo, quando nós estamos diante de uma pregação do Evangelho, e a palavra de Deus ela é explanada, e o convite à salvação é feito, e de repente ninguém retorna de maneira positiva ao convite da salvação, ou apenas uma pessoa faz isso, ou umas fazem e outras não fazem. Significaria isso que a palavra de Deus ela voltou vazia para aqueles que não deram o retorno almejado pelo coração de Deus? Absolutamente não, irmãos. A explicação não está na semente, a explicação está no solo. A razão pela qual a semente não avança e não prospera na vida de tantas pessoas é porque o solo, ele não permite. O solo, ele não é fértil. Esse solo não possibilita que a semente cumpra os seus propósitos. E sabe quantas vezes nós estamos diante da palavra de Deus, quantas vezes nós estamos recebendo a palavra de Deus? Eis que um ano já está se despedindo. Quantas e tantas vezes estivemos aqui, irmãos, ouvindo a palavra, meditando na palavra, quantos recados nos foram dados da parte de Deus. Eu fico pensando quantas vigílias maravilhosas nós vivemos aqui, e as nossas vigílias são especialmente muito assim, edificantes, porque elas são vigílias regadas a muita oração e a muita palavra. Porque nós dividimos o tempo da vigília com ministrações e com orações. Saímos daqui sempre muito bem abastecidos do ensino da palavra de Deus. Quantos cultos doutrinários, quantas escolas dominicais, quantos conteúdos proveitosos, enriquecedores nós absorvemos só em 2025. Imaginemos durante toda a nossa trajetória, durante toda a nossa história. Nós temos hoje aqui o privilégio de receber alguns visitantes, amigos nossos. Alguns eu já nem considero mais como visitantes. Irmão Romão, meu amigo João Ricardo, são já pessoas conhecidas de todos nós. Quantas e tantas vezes estiveram aqui conosco, quantas e tantas vezes compartilhando conosco do privilégio de ouvir a palavra de Deus. Eu não saberia quantificar quantas vezes ouvi a palavra de Deus ao longo da minha vida. Quantas mensagens, quantos sermões, quantos estudos bíblicos, quantas e tantas, meus irmãos, experiências em que Deus falou poderosamente ao meu coração, respondeu às minhas dúvidas, apontou o caminho que eu deveria seguir, mas nem sempre e não necessariamente eu enxerguei na minha vida os resultados
e as respostas que deveriam ter acontecido. Jesus diz aqui que isso acontece, meus irmãos, por causa do caminho, por causa do solo, por causa do tipo de solo que nós temos dentro do nosso coração. Existem algumas pessoas que dizem assim: eu ainda não tomei uma decisão diante de Deus porque eu ainda não recebi aquela confirmação da parte de Deus. Eu ainda não senti. Inclusive, algumas pessoas dizem assim: quando eu sentir, eu tenho certeza que ninguém me segura. Como se Deus, meus irmãos, ele tivesse por obrigação que fazer algum tipo de manifestação específica para corresponder à nossa expectativa, para que a partir daí a gente pudesse dar um retorno, ou como se Deus precisasse da minha resposta. Parece que Ele é que precisa de mim, parece que Ele é que está desesperado para que eu dê um retorno, para que eu vá em direção a Ele. E quantas vezes o inimigo rouba a nossa consciência e a nossa percepção de que Deus não precisa da gente, nós é que precisamos desesperadamente dEle. Quantas vezes parece que a palavra tem que ser boa, a palavra tem que ser à altura da minha expectativa, do que eu gosto de ouvir, do que eu quero ouvir, do que eu preciso ouvir. Quantas e tantas vezes eu escutei pessoas falarem isso para mim. Sabe, pastor, às vezes a gente vai para a igreja, um dia cansativo, um dia atribulado, uma semana difícil, e a gente vai para a igreja no culto, e a gente quer ouvir uma palavra, a gente está precisando ouvir uma palavra, e de repente a palavra não é o que a gente estava querendo ouvir. Pois é, bem-vindo ao Evangelho. Evangelho significa isso, ouvir o que eu não quero. Evangelho significa isso, irmãos. Justamente o confronto com a realidade totalmente fora do meu controle. É Deus tentando assumir o controle da minha vida, e não eu indicando o modo como Ele tenha que se manifestar para mim. Todos aqueles que tentaram fazer isso se arruinaram ao longo da vida. Todos aqueles que tentaram manipular o Senhor como se Ele fosse um fantoche espiritual para corresponder às nossas expectativas se frustraram. Deus não fala o que eu quero, Deus fala o que eu preciso. Agora, a semente continua sendo a mesma. A semente continua sendo proveitosa e cumprindo o motivo para o qual ela é lançada. A minha palavra, como diz o Senhor, ela não volta vazia. Ela é lançada com poder, ela é lançada com unção, ela é lançada com verdade. Entretanto, os frutos variam, e isso depende do tipo de solo. Por isso, o Senhor Jesus, Ele afirma isso. Existe uma semente que cai à beira do caminho, mas as aves vêm e comem essa semente. Porque quando o meu coração não permite, irmãos, que a palavra de Deus penetre e ela possa encontrar abrigo na minha alma, eu estou legalizando ao inimigo o poder de que ele arranque o resultado que essa semente poderia ter. Sabe, não adianta você frequentar uma igreja 2, 3 vezes por semana e ficar ouvindo pregações de maneira recorrente. Existem pessoas que passam o dia inteiro com o rádio ligado, com o aplicativo ligado, ouvindo pregações, ouvindo músicas, mas aquilo é apenas uma prática automática, aquilo não desce para a alma, não surte absolutamente nenhum efeito. Isso não é o que realmente vai fazer a diferença e não é o que tornará 2026 melhor do que 2025. A nossa postura diante da palavra que vem da parte de Deus tem que ser postura de obediência, de rendição, de entrega, porque isso representa a fertilidade do solo. Isso representa a possibilidade de que essa semente não fique só na superfície, ela possa penetrar nas entranhas do solo e, diante disso, criar as raízes necessárias. Às vezes, a gente olha uma grande árvore, mas a gente não tem ideia do que está abaixo do solo. Os botânicos dizem que raízes são muito maiores do que árvores que nós contemplamos com o olho nu. E quanto mais enraizada e quanto mais forte for essas raízes, mais essas árvores se tornam invulneráveis diante das intempéries do tempo, diante das tempestades, das ventanias, das catástrofes e das adversidades. Mas,
Se a semente fica só ali, passeando na superfície do caminho, até a ventania espalha essa semente. E qualquer tipo de circunstância facilita o acesso às aves que vêm e roubam a semente. Ela não prosperará, ela não irá gerar frutos. Isso explica porque muitas vezes nós estamos constantemente ouvindo a palavra, mas isso não traz absolutamente nenhum tipo de resultado. Essa semente que foi lançada à beira do caminho, ela representa um coração endurecido. É como um solo batido. Um solo batido não serve para você semear, irmãos. O solo precisa ser devidamente arado, devidamente preparado, receptivo para a semente, para que essa semente possa trazer os resultados. Às vezes o nosso coração é um solo batido. A palavra de Deus não penetra. A palavra de Deus não consegue habitar de fato e gerar os frutos e os resultados necessários. A nossa oração é que o ano de 2026 seja um ano de mudanças, de transformação, de evolução, irmãos, de degraus maiores, para todos nós conseguirmos alcançar. Deus sempre trabalha com o novo. Eu tenho dito aqui, quero repetir, até as coisas boas que a gente já viveu, Deus não tem mais essas, Ele tem outras. No deserto, Deus não permitia que nem o maná fosse guardado. Se guardasse, apodrecia. Eu tenho maná novo para vós, Ele dizia. Nós não temos que nos preocupar com o amanhã, nós temos que preparar o nosso coração hoje, para que essa semente possa frutificar, para que nossos sonhos se cumpram, para que nossos projetos se realizem. Mas nós não podemos mais continuar sendo apenas espectadores da palavra, apenas ouvintes da palavra. O apóstolo Tiago diz isso. Não adianta ser ouvintes, nós temos que ser praticantes, nós temos que nos submeter à palavra de Deus. Irmãos, é tempo de nós riscarmos da agenda da nossa vida a mera religiosidade, a mera frequência a cultos, e alguns nem isso mais conseguem. Nós precisamos, em definitivo, ter uma vida de comprometimento com o Senhor, de obediência à sua palavra e de aceitação humilde àquilo que Ele fala aos nossos corações. Não submetendo o Senhor a ter que dizer o que a gente quer, mas submetendo a nossa alma a dizer sim aos direcionamentos que Ele nos dá. Amém? Se não for assim, seremos uma semente jogada à beira do caminho. E aí as aves vêm e levam, e nenhum resultado pode, de fato, se concretizar. Mas nós temos um outro tipo de perfil de coração e, portanto, de solo. Jesus chamou isso de solo espinhoso. Eu diria que o solo espinhoso é um coração dividido. Fica claramente demonstrado pelas próprias palavras do Senhor Jesus. Esse solo, meus irmãos, ele é um solo rochoso, é um solo pedregoso, ele é um solo que não possibilita que as raízes da semente se desenvolvam. Existe uma espécie de visão dúbia, existe uma espécie de tentativa de se tentar convergir coisas que são irreconciliáveis. É uma forma de tentar viver dentro de um universo que é tenebroso e é iluminado ao mesmo tempo. A semente que é lançada nesse solo repleto de pedras, ela é uma semente que não encontra possibilidade de se firmar, ela não encontra possibilidade de fato, ali estabelecer de maneira definitiva o seu estágio de desenvolvimento, e por conta disso, ela é altamente fragilizada e ela não pode, de maneira nenhuma, vingar. É um coração raso, é um coração que não consegue contemplar as coisas mais profundas e maiores que Deus tem para as nossas vidas. Essa pessoa, Jesus disse que ela não consegue ter a compreensão da profundidade do Evangelho. E existem muitos que vivem assim em nosso meio, existem muitas pessoas que caminham conosco, participam da nossa realidade, participam da nossa história como igreja, mas elas não conseguem desfrutar da plenitude do que Deus tem preparado para elas. Elas ficam o tempo todo estacionadas só no primeiro estágio, elas ficam o tempo todo prisioneiras apenas do aspecto emocional da religiosidade.
elas não conhecem, irmãos, aquilo que a Bíblia diz que são questões inacessíveis, que a mente humana não consegue imaginar, e que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Deus, Ele tem, meus irmãos, páginas que nós ainda não vivenciamos na nossa história. Não importa a idade que você tenha, existem coisas que Deus deseja que você experimente, e que talvez por conta do tipo de solo que você seja, até hoje não aconteceu. Porque talvez você seja um coração pedregoso, e não tem como sementes nascerem em meio a pedras, irmãos. No meio de pedra eu já vi erva daninha. Porém, sementes frutíferas, elas não nascem em meio a pedras. Esse é um coração endurecido. Ouvem a palavra, essas pessoas, irmãos, até por um pouco tempo. Existe até uma reação momentânea, como disse Jesus. Existe uma alegria de primeiro momento. Você até chega a apostar, entre aspas, que isso vai ter algum resultado. Mas dentro em pouco, vindo a primeira dificuldade, a primeira decepção, ou vindo uma situação que não corresponda com os interesses desse solo pedregoso, ele simplesmente desiste, ele simplesmente naufraga, ele simplesmente abandona, ou ele simplesmente estaciona, não avança, não evolui e não cresce na presença de Deus. Muitos de nós têm sido isso, um coração pedregoso, um solo pedregoso. A semente não tem como avançar nesse tipo de situação, nesse tipo de questão. Porque a palavra, ela não encontra espaço para crescer e, consequentemente, a fé morre. Existe um outro aspecto, que é a semente que é lançada em meio aos espinhos, e que representa, meus irmãos, aquelas pessoas que elas ainda não se definiram, porque os espinhos, evidentemente, são uma bela metáfora das dificuldades, das adversidades e das tribulações da vida. Não existe nenhuma promessa na palavra de Deus, absolutamente nenhuma, de que nós teríamos vida boa nessa terra. Há, sim, uma tendência, nesses últimos tempos, de uma teologia que tem pregado isso. Prosperidade, vida sem enfermidades, alguns tentando atrelar a enfermidade na vida do crente a pecados, como se necessariamente fosse isso, ou mesmo a influências malignas. Existe isso, mas no Evangelho não existe. Na palavra de Deus não há fundamento nenhum para isso. A palavra de Deus sempre nos alertou que aqui nesse mundo nós viveríamos adversidades, dificuldades e problemas. Entretanto, existem alguns que não conseguem manter a sua caminhada firme nos momentos difíceis, porque são sementes que são lançadas em meio aos espinhos, e esses espinhos, eles interferem na saúde do desenvolvimento dessa semente. Alguns de nós têm sido assim, e não têm conseguido compreender, meus irmãos, que Deus, Ele nos conduz, Ele nos mantém, e Ele nos assegura vitória, mesmo diante das adversidades, diante das dificuldades da vida. Até mesmo num leito de enfermidade você pode ser uma pessoa vitoriosa, até mesmo quando você está vivenciando fases difíceis e adversas dentro do seu lar, na sua carreira profissional, na sua vida de um modo geral, Deus pode estar direcionando você dentro disso por conta de um propósito maior. Entretanto, muitos de nós são imediatistas, muitos de nós imaginam que as coisas estão boas, Deus está trabalhando. As coisas não estão boas, Deus está retendo o seu braço e Deus está me abandonando na dificuldade. E nós encontramos quantos servos de Deus e servas de Deus vivendo dias difíceis. Eu não vejo, por exemplo, Deus livrando Daniel da cova dos leões. Daniel chegou até a estar com os leões na cova. E os seus amigos chegaram a estar dentro daquela fornalha ardente. Sabe, irmãos, José, ele passou por cativeiro, passou por prisão, passou por traição, passou por agressão, passou por acusação injusta. José vivenciou talvez o conjunto de dores e de dificuldades que todo gênero humano poderia viver. Isso na história única e individual dele apenas. Alguém que foi alvo de inveja,
alguém que amava a sua família, mas não foi amado pela sua família, alguém que foi traído pelos seus próprios irmãos, alguém que foi vítima de agressão de toda a natureza, alguém que teve os seus sonhos interrompidos ou, de alguma maneira, ameaçados por conta de injustiças e de ameaças que eram muito mais fortes do que o seu poder de superar tais situações. Mas o José chegou, meus irmãos, ao topo daquilo que um cidadão da sua época poderia chegar. Deus estava conduzindo a caminhada de José, mesmo em meio aos espinhos. Nós podemos ter um ano de 2026 vitorioso, ainda que ele seja um ano espinhoso. Nós só não podemos ser um solo espinhoso nos nossos corações, porque se o formos, a palavra do Senhor não surtirá efeito, não alcançará o motivo para o qual ela é designada pelo Senhor nosso Deus. O objetivo do Senhor é que a sua palavra encontre aquilo que Jesus chamou de um solo bom. E um solo bom é aquele de um coração que frutifica. O próprio Senhor Jesus, ele testifica isso no momento em que ele explica o significado dessa parábola. O solo bom, meus irmãos, não é aquele que fica apenas na audição, não é aquele que fica apenas na frequência religiosa. O solo bom não é aquele que apenas engrossa números, não é aquele que apenas acrescenta estatísticas. O solo bom é aquele que dá resultados. Nós precisamos pensar sobre nós mesmos no que diz respeito a isso. Eu sou uma vida que dá resultados? Eu tenho sido diante de Deus alguém que faz a diferença? A minha vida é bênção para outras vidas? Eu sou, de fato, uma referência positiva? Eu realmente sou um espelho, eu sou aquilo que Jesus disse que eu deveria ser, sal, luz, alguém cuja justiça excede, supera a dos escribas e fariseus. Eu tenho sido isso. Se eu tenho sido isso, eu sou este solo bom, este solo onde a semente, quando chega, ela tem resultado. Quando isso acontecer, quando o meu coração se tornar esse nível de solo, pouco importa quem estiver aqui e pouco importa o que for falado aqui. Na hora que chegar, vai surtir efeito. Na hora que a palavra alcançar o coração, isso vai gerar experiências profundas com Deus. É aí que está a diferença entre aquelas duas pessoas que saem de um culto e uma diz assim: que bênção foi esse culto, e a outra diz assim: detestei esse culto. A diferença não está no que aconteceu no culto, a diferença não está nos louvores que foram cantados, a diferença não está na palavra que foi pregada, a diferença está no solo do coração que recebeu. Quando o solo é bom, a semente vinga. Eu disse há pouco aqui para os irmãos que eu fiquei 5 anos numa casa plantando e demorou 5 anos para eu ver o que eu plantei dar fruto. Mas o que eu não disse para vocês é que teve plantas que cresceram lá e eu nem me lembrava e, na verdade, não fui eu que semeei. Então, muito provavelmente, foram frutas que eu comi e joguei a semente. Simplesmente joguei a semente, sem nem perceber. Vou dar um exemplo para os irmãos. Eu tinha um mamoeiro lá, eu comi mamão lá durante todos os anos que eu vivi, mas eu não plantei aquele mamoeiro. Então, a única teoria que eu tenho é que um dia eu comi um mamão e aquelas sementes, elas foram lançadas por mim de alguma forma no quintal da casa e cresceu ali um mamoeiro do nada, sem eu ter plantado, sem eu ter regado, sem eu ter feito coisa alguma. Sabe qual é a explicação disso? O solo. Bom demais. Tão bom que não precisou de técnica e de habilidade de um agricultor de 5ª categoria como eu. Cresceu porque o solo era bom. Será que a palavra foi boa? Ela sempre será quando os nossos corações forem um solo bom. Mas enquanto nós formos esse solo batido, enquanto nós formos esse solo pedregoso, enquanto nós formos esse solo espinhoso, a palavra nunca vai ser boa. A palavra sempre vai ser alvo de críticas, ela sempre vai ser insuficiente, ela sempre vai ter falhas e ela não vai cumprir o propósito de transformação e de realização daquilo que Deus idealizou. Não porque a palavra de Deus volta vazia, porque ela é poderosa para fazer muito mais do que o que a gente imagina, mas porque nós mesmos
estamos inviabilizando os efeitos da palavra. Então, irmãos queridos, muitas são as palavras de bênção que têm sido deflagradas sobre a nossa vida. Deus tem feito isso continuamente. Nós podemos ter um ótimo Natal, e essa é a minha oração, e um ano novo, repleto de prosperidade em todos os níveis. Mas, por favor, compreenda, isso não depende da bondade de Deus. Deus é bom. Isso não depende da vontade do Senhor de nos dar vitória. Deus já decretou a vitória sobre as nossas vidas. Eu gostaria que nós tomássemos posse dessa grande verdade. A Bíblia diz que se nós estivermos firmados no Senhor, o inimigo não nos toca. Ele é representado metaforicamente como um leão que ruge e que está ao nosso derredor, mas apenas buscando aqueles a quem ele possa tragar. E no original está escrito, consiga tragar. Isso significa que nem todos o inimigo tem acesso e consegue tragar. Para que ele possa tragar a sua vida, tragar o seu ser, de alguma maneira você precisa dar acesso. De alguma forma, algumas portas precisam estar abertas na sua vida. Porventura não seria 2026 o ano para nós fecharmos todas as portas para o inimigo? Não seria, irmãos, o ano de 2026 o momento definitivo, certo, ideal, para nós deixarmos para trás tudo que desagrada a Deus, tudo que não gera edificação, que não gera crescimento, tudo que não nos acrescenta, os sentimentos mesquinhos? A palavra de Deus diz que essa semente que cresce entre espinhos, ela está apegada às riquezas desse mundo. Entendo, irmãos, que quando Jesus fala em riquezas, ele não está falando em dinheiro, ele está falando em coisas que eu considero riquezas, coisas que eu considero que são preciosas, que são mais importantes do que servi-lo. Enquanto eu estiver aprisionado a esse espectro de compreensão da vida, eu não experimentarei o poder da palavra de Deus na minha história. Mas quando eu finalmente conseguir discernir esses diferentes tipos de solo, quando eu tiver a honestidade de reconhecer que tipo de solo o meu coração é, e quando eu tiver a capacidade, em humildade, de me tornar um solo bom, a minha história vai mudar. E a mão de Deus, que sempre esteve estendida sobre mim, finalmente fará chover bênçãos sem medida sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus sonhos, sobre o meu coração, sobre a minha história e sobre o meu novo ano. Como amigo e como pastor, a minha oração, o meu desejo, irmãos queridos, é que Deus derrame bênçãos sem medida sobre as suas vidas. Deus conhece cada uma das nossas causas, das nossas lutas, dos nossos sonhos, dos nossos projetos, e digo para vocês, Ele quer realizar cada um. Mas tudo isso precisa estar submetido em obediência à sua soberana vontade. Irmãos queridos, a Bíblia diz que Deus é como um pai. Eu sou pai. Nós temos alguns pais aqui. E sabe qual é o único homem? Eu vi essa frase outro dia, lendo um livro, e eu achei belíssimo. Sabe qual é o único homem que deseja ser superado por outro homem? É um pai em relação ao filho. Isso é uma grande verdade. Deus tem no coração o desejo definitivo de nos conceder o melhor para as nossas vidas. Tudo que Deus deseja para as nossas vidas é o melhor. E o melhor não é o que a gente quer. O melhor é o que Ele sabe que é melhor para a gente. Amém? As sementes não vão parar de ser lançadas, irmãos. Independentemente de quem esteja aqui. Independentemente de que maneira ou de qual fonte elas estarão sendo lançadas. Elas estarão sempre chegando a gente. Entrarão pelas nossas consciências, pelos nossos sentidos. E elas têm como objetivo alcançar os nossos corações. Mas isso só vai ter efeito se eu me tornar um solo bom. Por isso, eu poderia dizer aqui, Feliz Natal, feliz 2026, muito sucesso, muita saúde, que não falte o pão sobre a sua mesa, que não falte a felicidade sobre o seu lar, sobre o seu casamento, o amor e a harmonia dentro da sua casa. Eu poderia pedir tudo isso, e tudo isso é certo, e eu oro por tudo isso. Mas o que eu peço de todo o meu coração, nas minhas orações,
a começar em mim e a alcançar todos nós que nos encontramos aqui nesse momento e estamos diante dessa palavra, é que em 2026, cada um de nós seja um coração que frutifica através de um solo bom. E que todas as vezes que a semente nos alcançar, ela, ao invés de gerar o nosso contra-ataque e a nossa porta fechada para receber a sua graça, ela possa frutificar, ela possa nos enriquecer e ela possa nos tornar seres humanos melhores. Amém? E para a glória do Deus Todo-Poderoso, a sua palavra quebrante em nossas vidas tudo que desagrada ao Senhor, e ela possa fazer com que a vontade de Deus prevaleça e nós sejamos mais do que vencedores nessa terra. Eu quero pedir a você que feche seus olhos nesse momento. Nós vamos orar em agradecimento ao Senhor. Nós estamos, meus irmãos, chegando ao desfecho de mais um ano. E quantas experiências nós vivenciamos ao longo de 2025. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que tem acontecido desde o dia 1º de janeiro até aqui. Muito obrigado, Senhor, porque nós não fomos desamparados. Senhor Deus, quantas lágrimas, quantos suores, quantos sorrisos, quantas demandas, quantos desafios, mas eis que aqui estamos, Senhor. Estamos aqui na Tua casa e nós temos louvado o Teu santo nome aqui. E aqui, Senhor Deus, nós temos sido alcançados pela Tua graça. A Tua misericórdia, Senhor Deus, nasceu a cada sol. A Tua misericórdia, Senhor Deus, esteve conosco a cada adormecer. E nós temos a convicção, Senhor, de que o Senhor, em tempo algum, esteve ausente das nossas vidas. E em tempo algum, Senhor, o Teu poder, a Tua bênção se apartou dos nossos corações. Hoje, Senhor, nós estamos aqui para declarar o nosso desejo mais profundo de que se façam as transformações necessárias para que a boa semente da Tua palavra venha frutificar em cada um de nós. Para que nesse novo ano, Senhor, nós não sejamos como temos sido daqui para trás, mas sejamos, ó Deus, agentes reais de obediência e de vida totalmente, plenamente comprometida com o Teu reino nessa terra. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que nós não sejamos como esta semente lançada à beira do caminho, ó Deus, uma semente que não sabe onde abrigar-se, uma semente que parece não ter endereço, uma semente que pode ser muito facilmente localizada e arrebatada pelo pássaro. Que nós não sejamos, Senhor, como essa semente lançada em meio a pedras, que vive sufocada, que não tem a capacidade de respirar, que não tem a capacidade de criar raízes, que está apenas na superfície e que por isso não prospera. Que nós não sejamos, Senhor Deus, este solo, ó Pai, repleto de espinhos, onde essa semente, Senhor, não tem saúde para crescer, onde essa semente, Senhor Deus, vive o tempo inteiro sob a divisão de um olhar que não se define, que não sabe se te quer, ou se quer o mundo, ou se tem o seu próprio ego no trono do governo da sua vida. Nós queremos ser a boa semente, nós queremos ser o solo bom, nós queremos ser, Senhor, a morada definitiva da Tua vontade para com as nossas vidas. Que caia por terra o nosso querer, que caia por terra a nossa vontade, que caia por terra, Senhor, a nossa expectativa e que prevaleça a Tua soberania, a decisão do Teu coração para as nossas vidas. E que o ano de 2026 seja um ano de glória e de honra para Cristo Jesus, onde nós venhamos a diminuir e o Senhor a crescer. Assim nós te pedimos, ó Deus, com fé, com gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Amém. Louvado seja o nosso Deus, irmão. Meus irmãos queridos, eu quero agradecer a todos que estiveram conosco nessa noite. Eu quero, mais uma vez, reforçar o que já foi repassado aqui para os irmãos, para a nossa próxima semana. Eu quero aqui recomendar aos irmãos que aproveitem bem os dias de Natal. E quero deixar aqui uma palavra que eu falarei rapidamente, mas que eu falarei com um pouco mais de propriedade no culto de Natal, dizer para os irmãos o seguinte: é só chegar o início do período natalino que começam a surgir teorias, sabe? Começam a surgir aí esses teólogos da pós-modernidade afirmando aquelas conversas de sempre. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Olha, a árvore de Natal é símbolo de mitologia.
esse tipo de coisa. Quero dizer para os irmãos, celebrem o Natal. Celebrem o nascimento, a encarnação do Deus vivo sobre a face da terra. Aproveitem o período natalino para perdoar a quem você precisa perdoar, para pedir perdão a quem você necessita pedir perdão. Não adentre o novo ano com débitos espirituais dentro do seu coração. Se você ainda não tomou a sua decisão por Cristo, não perca tempo. O Senhor está voltando. Aproveite esses dias para estar com a sua família. Expresse de maneira prática, não apenas verbal, o amor pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus filhos. Transforme o seu lar numa maquete do céu. E que Deus abençoe o Natal de todos nós. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. E vamos orar nesse momento em agradecimento e nos despedindo na presença do Senhor. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o teu santo nome, Senhor. Graças te damos, Senhor Deus, por mais esse momento maravilhoso na tua presença. Obrigado, Senhor, por tudo que nós presenciamos hoje aqui. Obrigado, Senhor, por cada canção, obrigado por cada oração. Obrigado, Senhor Deus, por cada declaração que foi feita aqui, através dos lábios ungidos dos teus servos. Obrigado, Senhor Deus, pelas apresentações, obrigado pelos nossos visitantes, que são, Senhor, tão preciosos para todos nós, mas principalmente para Ti. Senhor Jesus, obrigado pelo ano de 2025. Nós já estamos em contagem regressiva, mas nós não queremos adentrar um novo ano apenas com expectativas de vitórias. Nós queremos também, ó Deus, cultivar o sentimento de gratidão, porque o Senhor nos trouxe até aqui, porque o Senhor nos livrou de tantos males, porque o Senhor nos preservou de tantas armadilhas do maligno. Obrigado, Senhor, porque não há em nós nenhum merecimento nesse sentido, mas a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu amor, Deus, nos protegeram e mantiveram as nossas vidas intactas, para que hoje nós pudéssemos estar aqui adorando o Teu santo nome. Quero pedir que nesse momento o Senhor despeça em paz os Teus servos, o Senhor os leve e os conduza em perfeita segurança para os seus lares, e que conceda a cada um uma excelente noite de repouso e de descanso. Quero pedir, Senhor, que a noite natalina, o dia de Natal, sejam perfeitos para cada um daqueles que Te amam e que temem o Teu santo nome. Que haja muito amor, Senhor, muito perdão, muita reconciliação, uma atmosfera de paz e de felicidade dentro de cada lar. Senhor, abençoa as crianças, Pai. Abençoa, Senhor, tantas crianças que estão em situação de vulnerabilidade nesse exato momento, Senhor. Que os nossos corações não se endureçam para o fato de que há milhões de vidas que não desfrutam dos mesmos privilégios que nós temos. E que nós sejamos capazes de estender a nossa mão com solidariedade, porque Natal significa reproduzir o sentimento de amor que houve em Cristo Jesus. Agora despede-nos, Senhor Deus, sob a Tua proteção, e que a graça e a paz do nosso Deus e Salvador Jesus, o amor do eterno Deus Pai e Criador, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja sobre toda a igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém e amém. Graças a Deus.